sempre. A gente segue falando de Covid, vacinação e também de esporte, porque Novak Djokovic agora é o maior vencedor de torneios de Grand Slam na história do tênis masculino. O sérvio chegou à 23ª conquista da carreira ao derrotar o norueguês Casper Ruud nesse domingo, na final de Roland Garros. Djokovic se tornou líder isolado em troféus no circuito que engloba o Aberto da Austrália, Roland Garros, em Paris, Wimbledon, em Londres e o US Open, em Nova York. O sérvio estava empatado com o espanhol Rafael Nadal, com 22 títulos. Aos 36 anos e é também o tenista mais velho a levantar o troféu em Paris. Durante a pandemia, a posição do atleta sobre não tomar a vacina contra a Covid-19 fez com que ele fosse alvo de diversos ataques. Em uma entrevista à BBC, em fevereiro de 2022, Djokovic falou sobre o caso. Understand the consequences of my decision. And one of the consequences of my decision was not going to Australia, and I was prepared not to go. And I understand that not being vaccinated today, I'm unable to travel to most of the tournaments at the moment. And that's the price you're willing to pay? That is the price that I'm willing to pay. Ultimately, are you prepared to forego the chance to be the greatest player that ever picked up a racket, statistically, because you feel so strongly about this jab? Yes. I do. But as things stand, if this means that you miss the French Open, is that a price you'd be willing to pay? Yes, that is the price that I'm willing to pay. And if it means that you miss Wimbledon this year, again, that's a price you're willing to pay? Yes. Why, Novak? Why? Why do you... Because the principles of decision-making on my body are more important than any title or anything else. I'm trying to be in tune with my body as much as I possibly can. Ana, o sérvio Novak Djokovic, o maior jogador de tênis aí dos últimos tempos. É impressionante essa entrevista. O jornalista estava comentando aqui no estúdio, estava indignado com a postura de Djokovic, muito sereno, muito tranquilo com a posição dele. A gente sabe, né? Um jogador, um Grand Slam na Austrália, ele foi proibido de jogar, chegou até lá e foi embora, né? Não conseguiu jogar naquele ano. E agora, uma história de superação. Ele chegou, ficou detido, né, na Austrália 2 dias. Ele também não pôde vir ao US Open. E eu acho que hoje a mensagem dessa edição do nosso Oeste Sem Filtro é a mensagem de acreditar na verdade, a esperança de que uma hora as coisas passam e o bem, ele vence, sem romantismo nenhum. As páginas da história, elas são recheadas disso. O mal, uma hora, vai perdendo força. A mentira, uma hora, vai perdendo força. Depois do que aconteceu, né, com o Djokovic, houve aqui uma série também de jogadores da NBA que partiram para o mesmo discurso. Não, peraí, não é assim. E a mesma turma que grita a favor do aborto, meu corpo, minhas regras, em relação à vacinação, aí não. Aí é seu corpo, minhas regras. O Djokovic é o que a gente chama aqui nos Estados Unidos de skin in the game, né? Ele disse, princípios são mais importantes do que os meus títulos. E aí ele se mostrou não apenas um líder no esporte, pela quantidade de títulos agora, mas também um líder na defesa inviolável da liberdade. Lembrando que em várias entrevistas dele, ele nunca foi contra a vacina, assim como nós também não fomos contra a vacina. Nós fomos a favor do direito individual das pessoas de escolher se queria tomar a vacina, se queria tratamento, se queria um outro caminho desenvolvido, planejado entre o paciente e o médico, e nem isso foi respeitado durante a pandemia. Mas a verdade, uma hora, ela impera, e palmas para o Djokovic, sem dúvida nenhuma, um grande ser humano e um grande atleta. Silvio, eu quero te ouvir também, mas acho que vale só lembrar da belíssima campanha, já que estamos falando de tênis, né? Da nossa brasileira Bia Haddad, paulistana, que fez uma bela campanha em Roland Garros, chegou à semifinal, perdeu para a primeira do mundo,
mas fez uma bela campanha, levou o nome do Brasil ao tênis mundial. Parabéns, Bia Haddad. Está entre as 10 maiores agora. Sem dúvida. Verdade. Olha, sobre o Djokovic, bom, eu acho que ele nem precisava ganhar mais esse torneio para já figurar na lista de um dos maiores da história. Agora, eu queria pegar pela tua pergunta anterior, Paula, quando você observou o comportamento do jornalista que estava entrevistando o Djokovic. E que ele fala, mas como assim aquela indignação? É a indignação que nós vimos aqui no Brasil da nossa imprensa tradicional, da velha mídia. Ele, esse jornalista da BBC, ele estava se comportando exatamente no mesmo padrão que a imprensa brasileira se comportou. Eu me lembro, na época, daquela maluquice, não vou usar outro adjetivo, em relação aos lockdowns, de a maior emissora aí de TV aberta no Brasil, um dos programas foi ao Litoral Paulista, por exemplo, caçar, porque é disso que se trata, esse é o verbo, caçar vendedores ambulantes. E ao encontrar, por exemplo, um deles, uma das cenas que, para mim, das mais chocantes que eu assisti durante aquela loucura dos lockdowns, foi a jornalista dizer, mas por que é que você está aqui? E ele disse, porque eu não tenho dinheiro para comer. Se eu não estiver aqui, eu não tenho dinheiro para dar comida para meus filhos. Eu tenho que pagar a água, a luz. Eu não tenho dinheiro para viver, mas você está colocando a humanidade em risco. Você está me colocando em risco, indignado, jornalista. Então, nós assistimos tudo isso. Os negacionistas, os anti-ciência, os anti-vacinas. Quem ousava falar em vírus chinês? Pouquíssimo, talvez nós aqui em outros lugares ou aqui mesmo na Revista Oeste, nos nossos textos. Do contrário, não se lia, era proibido. Quantas pessoas perderam empregos, médicos que até hoje sofrem patrulha, quantos cientistas, acadêmicos, quantas pessoas fecharam as portas a contragosto e não conseguiram reerguê-las, não conseguiram mais subir, reabrir os seus estabelecimentos. Quantas pessoas enfrentam transtornos psicológicos até hoje pela clausura forçada da pandemia. O que o Djokovic fez ali foi uma demonstração de honra, de princípio e de caráter. Ele disse, dessa linha aqui, ó, vocês não vão passar. Palmas para ele, mais uma vez. Pessoal, uma dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou desgaste nas articulações, não é normal conviver com essas dores. E hoje nós temos a doutora Marina Yazdi para dar uma breve explicação sobre o assunto. Doutora. Silvio, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. E de fato não é normal sentir dor, muito menos conviver com elas. Então se você sente dor é porque tem algo de errado e isso precisa ser tratado. Essa é uma queixa muito comum que eu recebo no meu consultório e é algo que eu sempre explico para os meus pacientes. Se você tem dor, é porque tem algo que você precisa melhorar. E a gente é um reflexo daquilo que a gente come. Um exemplo, os nossos músculos, eles precisam de proteína para eles serem saudáveis. Os músculos saudáveis, eles acabam sobrecarregando menos as articulações e por isso eu passo a ter menos dor. Então, antes de pensar em medicamento, a gente precisa mudar estilo de vida e precisa melhorar a alimentação. Mas eu sei que nem sempre é fácil mudar a alimentação e aí nessas horas, nessas situações, eu acabo indicando o suplemento Ora Pronobis, que é um super alimento, porque ele tem alta quantidade de proteína e isso ajuda na saúde dos músculos. Ele passa a ter uma grande quantidade de cálcio, isso ajuda na saúde óssea. Alta quantidade de vitamina C, mais do que uma laranja, isso ajuda o sistema imunológico e ainda é uma excelente fonte de ferro, que isso ajuda no tratamento da anemia. E além disso, a gente tem alguns compostos na Ora Pronobis que ajudam no processo da inflamação e isso atenua as dores crônicas. Então, além disso, a gente ainda tem melhora, alguns estudos mostram melhora na pressão arterial, no colesterol e também no controle do açúcar do sangue. Muito obrigado, doutora. Bom, agora a Renata tem uma promoção. Isso aí, você que está nos acompanhando hoje, 70% de desconto garantidos. E além disso, um colágeno tipo 2 que vai atuar diretamente nas suas articulações, ajudando também com as dores. Aproveita. É isso, pessoal. 0800 291 1010.